Boa noite a todos. Deus nos abençoe. Quero agradecer o convite mais uma vez para essa casa irmã, entre amigos. E nos foi convidado. Já tá ali, né? Opa, é assim mesmo, né? Foi convidado a falar da inteireza moral. Aliás, me deixaram bem livre com o tema, né? E como eu gosto muito desse assunto, desse tema, e a página me fez lembrar muito dele, a inteireza moral. Então vamos dar início. Tá indo? Foi? Eu acho que passou, né? Então, gente, desculpa, voltando aí. O significado da inteireza, ela é uma característica do que é inteiro, integral e plenitude. Nada diferente do que a gente leu na página, né? Eu estava lendo a página e estava pensando, falei assim, gente, a palestra está toda aqui na página. Voltei tudo. E é aqui que eu tenho que usar, meu erro é esse. É esse aqui que eu tenho que passar. E, no sentido figurado, a denominação atribuída à integridade moral e física de alguém, da pessoa, né? E a gente vai mais além, né? A gente vai na integridade tanto física, moral, psíquica e espiritual, que é o ser integral, que é tão falado, tão comentado, né, hoje em dia. Então a gente vai mais além ainda, né? É isso que a gente necessita. E a designação de correção, a honradez e a integridade, do que a página nos trouxe, falando de como nós temos que, com os estudos e com a devoção e com nos dedicar à espiritualidade, nós vamos fazer dessa transformação íntima. A franqueza, a veracidade e a verdade. Como nós podemos querer educar um ser ou nos reeducar se a gente não trabalhar em nós as nossas fraquezas para se transformar em franquezas. Trabalhar a nossa vaidade e o nosso egoísmo, as nossas invejas, tudo aquilo que nos faz mentir para nós mesmos, que antes da gente mentir para o outro, ou esconder uma verdade, ou dizer uma inverdade, antes nós dizemos para nós. Então, para a gente trabalhar isso, para ser verdadeiro, então a gente tem que fazer essa higiene, nós temos que fazer essa transformação moral desse sentimento nosso, como a página bem colocou. Então, designação de rigor, de precisão e de autenticidade. Já vai dizendo assim, não é fácil não, né? Lapidar a nós mesmos não é fácil. Porque, na verdade, a gente não lapida ninguém, só a nós. O outro a gente educa com os nossos exemplos. Não adianta a gente querer forçar, transformar vidas, pessoas. A gente vai transformar e educar é pelo nosso exemplo. Eu apertei? Então, vamos lá. Então, a inteireza moral, eu tenho que ficar lá em casa. Ela está é uma parte do livro. Eu acho que eu estou meio confusa aqui. É esse aqui, não é? É esse aqui, tá certinho. Foi. É que eu tenho que estar aqui e cá. Eu passo aqui e esqueço de passar cá. É o Todd? Não. Então, a inteireza moral, está na parte do livro Desperte e Seja Feliz.
é apenas um item, e que ele tem assim de uma sensibilidade e de nos reeducar o espírito brilhante. É um livro do Divaldo Pereira Franco, que é uma série, né, com a Joana de Ângeli. Então, ele começa dizendo que a grande totalidade das criaturas humanas, diante dos desafios, invariavelmente posterga as soluções de profundidade, tomando decisões apressadas que não resolvem os problemas. Ou quando tentam equacioná-los, fazem-no de tal forma que dão surgimento às futuras dificuldades. Já não basta as dificuldades que nós trazemos para dar conta, ainda arrumamos mais aqui e ainda postergamos para o futuro. Então, olha só quantas dificuldades nós temos de resolver uma coisinha de cada vez. A gente quer atropelar, quer fazer tudo de uma vez só, e aí ela nos conta, né? Ela nos traz esse exemplo, né? A Joana, através do Divaldo, vem falar que a gente se complica mais ainda. A gente não consegue resolver. Então, a gente vive em atropelos. Então, esses fatores, ela vem dizer que são como redimir, que é o prevenir, o medicar o efeito sem tratar a causa, que é por isso que isso tudo acontece, e a vida social líquida, que é o que nós vivenciamos hoje no nosso presente, mais do que nunca, cada vez mais vigente. O que seria isso? Nós estamos remediando ao invés de prevenir. Nós estamos colocando muito medicamentos naquela causa, naquele efeito, querendo uma solução rápida, e nós estamos esquecendo de lá na causa descobrir o motivo e tratar aquilo. Porque nós vivemos num mundo acelerado e numa vida social que ele coloca que é líquida. Por que líquida? Porque tudo está muito líquido e muito rápido. Tudo a gente está querendo resolver assim. E na verdade a gente não resolve. Foi o que a Joana colocou. A gente só vai protelando. A gente só vai juntando aquela bola de neve e a gente vai jogando para depois, para depois. E como a gente não é gaveta, uma hora explode. Uma hora ela não fecha, ela transborda. E vem todos os conflitos. E quais são esses conflitos? Aonde eu vivo. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar o pato, né, como diz? Quem convive comigo? Então a gente vai criando outros conflitos. Aonde tudo podia ser harmônico, onde tudo podia ser de paz, porque ninguém pretende ou constrói uma família, um lar, ou arruma um emprego, pensando assim, vou ser infeliz. Eu quero ficar ali sofrendo. Muito pelo contrário, a gente faz isso querendo o bem. A gente almeja e sente, é o nosso instinto de sobrevivência, né, e de proteção, querer estar bem, mas a gente vai descontar em quem? E a gente faz isso com aqueles que a gente mais tem afinidade, com quem a gente mais tem o próprio sentimento de empatia, que vai se transformando na empatia, aqueles que a gente tinha afeto, mas o afeto o que é? É o verbo afetar. Então, como eu estou afetando? Por bem ou por mal? Positivo ou negativamente? Que a gente vive entre afetos, a gente vive. Mas quais são esses afetos? Então, é isso que ela fala. E quando a gente coloca a vida social líquida,
que hoje está muito comum de se falar, é o quê? Os sentimentos estão muito líquidos, os amores estão líquidos, tudo é para agora e tudo é só para agora e rápido. A gente não vê, não tem mais aquela visão longitudinal que a gente tinha, né, de querer fazer as coisas pensando no amanhã, no depois, aquela coisa prolongada. É o agora. É muito do um estalar de dedos e tudo já acabou. Daqui a pouquinho já está outro, já está, entendeu? A gente vai levando como se a gente não quisesse fazer o que falou ali, tratar, cuidar, proteger, amparar. Se está bom, bem. Ficou ruim, é líquido, é só deixar passar. Não trata. Só que se eu não tratar aquilo que está em mim, não é só porque eu me afastei daquilo que me faz mal, que eu vou ficar bem com o outro. Não. Eu vou levar aquilo comigo. É meu. Então pega que é seu, né? Então eu vou levar de novo para as minhas relações. Vou mudar de emprego, mas o problema vai, que está comigo. Não estava no outro apenas, porque se fosse só do outro, eu não ia me envolver, não ia me atingir, ia bater e voltar. Se eu me envolvi, se eu me comprometi, se virou uma contenda, é porque não é só do outro, é meu. Eu peguei aquilo para mim. Então nós temos muito disso, de pegar e de se envolver com aquilo que não é nosso. Então deixa. E por que a gente traz isso? Porque não estamos cuidando, não estamos tratando na sua essência. E aí a gente vai levando isso conosco e jogando isso em cima de alguém. E se enfermizando, como ela coloca na página, a gente vai ficando doente. Por quê? Porque o corpo, ele não só fala, o corpo grita. O corpo, ele pede socorro. Porque o que o corpo é? Eu estava virando a página ali, até relendo o estudo. Nós somos feitos de que? O espírito. Tem a alma que se encarna no corpo, que é uma matéria para viver, né? Para dar vida e viver no planeta que está. Então, se eu estou espiritualmente doente, que é a minha mente, o meu psique, o que vai acarretar? Minha alma vai sentir, vai refletir aonde? Eu não resolvi, não tratei o corpo, que é a vestimenta. Então, por isso, tantas enfermidades brotam. É o corpo gritando e falando, olha, cuida daquilo ali. Trata aquela emoção, trata aquela espiritualidade. Porque vai expurgar, vai sair. E aqui vem da onde está, eu queria botar lá também. Eu acho que eu tenho que voltar, né? Até para colocar para mim o livro. Isso, é esse livro aí, essa é a capa mais nova dele. Tá, em Tereza Moral, o item 24, que é o que a gente está tratando, e que ele fala, e ele pede o tempo todo, já diz na capa, desperte, seja feliz. O que é esse despertar? Reconheça as nossas fraquezas, seja gentil com você, assuma que tem problemas, que ninguém não tem problemas, senão a gente não estaria aqui, né? Então, trate, cuida para que você seja feliz. Deixa eu ver se eu vou. Ok? Isso. Então, as considerações que ele faz da modernidade líquida é esse conceito aqui. O conceito da modernidade líquida foi desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman.
e diz a respeito de uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, são fugazes e maleáveis. São denominadas de relações líquidas. Então, todos os relacionamentos estão sendo líquidos. Qual relação hoje que nós vemos de um namoro mais duradouro? Nosso encontro de casais, saudade, né? Então, são as relações líquidas. Uma pessoa que muda de emprego o tempo todo, né? Às vezes ele pode continuar, mas é ele que não quer. Não se sente bem. Então, o que está faltando? O que está incomodando? Então, aquilo que eu não resolvo aqui dentro de mim, eu não consigo conviver e resolver aqui fora. Tá? Oi. Foi. Não, eu quero voltar nesse daqui. Não, esse aqui mesmo. Então, a inteireza moral, ela faz um paralelo. Porque se a gente conseguir estudar, se a gente conseguir fixar nesses conceitos, a gente vai ficar se avaliando. Sabe, como se fosse um testezinho básico para a gente ficar, opa, é isso aqui? Não, então tem que fazer isso aqui. Então ele fala que a moral da integridade, quando ela é altruísta, é um privilégio, privilegia o bem do outro. E quando a moral do oportunismo já é o seguinte: a gente é egoísta, o nosso privilégio é apenas para o nosso próprio bem. Então, a gente vai se tornando cada vez mais líquido e trabalhando menos a nossa inteireza moral, quando a gente vai se dedicando, nos fixando apenas no nosso egoísmo. Então, o que a gente tem que ser? Altruísta. E como que eu faço isso? Né? Vamos deixar um pouco, avaliar tudo aquilo que nos faz sentir uma coisa possessiva, só nós, eu, é egoísmo. O que é ser altruísta? A gente vai privilegiar o bem do outro. Não vamos pensar só em nós, nós vamos pensar no coletivo. Tudo que a gente pensa só é como se eu vivesse sozinho no mundo. E se fosse para a gente viver sozinho no mundo, precisava de um planeta tão grande, né? Fazia pequenininho, botava um em cada um ficava com sua mania. Mas a gente tem que viver junto, justamente para a gente remediar isso. Eu aprender com o outro vai aprender um pouquinho comigo. É na troca que a gente aprende. Então a gente tem que passar a viver pelo bem do outro. E quando é pública, né, que seja na igreja, que seja assim, em qualquer instituição religiosa, né, ou que seja instituição de ensino ou de trabalho, ela tem que ser eu me dedicar sempre vivendo o quê? Com o outro. É uma sociedade. Tem as sociedades, né, simples, as sociedades maiores, aquelas primárias, que é a casa e a religião e a escola, e as sociedades secundárias, que são o trabalho, a via pública, ou escola maravilhosa, a via pública, né? Aquela pessoa que não dá seta, aquela pessoa que quer avançar o sinal, né, amarelo, ao invés de diminuir para parar. O sinal amarelo não é para avançar, o sinal amarelo é para diminuir, porque vai vir um vermelho e a gente tem que parar, né? Aí a gente está fazendo o certo, vem um atrás, dá uma brecada e buzina, ainda acha que você está errado e te xinga. Então, quando só xinga tá bom, né? Mas quantas violências a gente vê no trânsito? Então são as vias públicas, é o meio social que a gente vive. Então, quando a gente tem que ter esse convívio pensando no outro,
tendo um pouquinho de educação, um pouquinho de respeito, né? É um exercício que a gente vai ganhando, vai conquistando, para que a gente consiga viver em sociedade. É o nosso cadinho, que com o cadinho do outro, de repente vai ficando um montante suportável, adequado para se conviver em sociedade. Então, é celebrar a inteireza, essa integridade, essa pureza, é saber que eu estou fazendo a coisa correta. Não é que eu esteja certo, que o meu certo do outro, o meu certo, né? Ninguém tem essa certeza. Certo está a certeza e a verdade está com Deus, mas é fazer aquilo que é correto, obedecer às leis naturais, que essas são imutáveis, as leis de Deus, né? E as leis humanas. Por que nós temos que obedecê-las? Se não tivesse elas, como nós estaríamos? Se a gente não a respeita? E quanto mais a gente não respeita uma lei, mais a gente sabe que a gente precisa dela. Porque se a gente fizesse tudo correto, adequado, sem atingir o outro, né? Respeitando a vez do outro, se a gente fizesse isso, esse altruísmo, né, de viver em sociedade, respeitando o outro, a gente não precisava de lei. Que bom que elas vão mudando, estas são mutáveis. Conforme a gente vai avançando, uma vai deixando de existir. Conforme a gente não avança em alguma outras coisas, cria-se leis novas. É muito triste a gente, para respeitar, para amar, não digo nem amar, mas pelo menos respeitar, compreender, conviver, precisa de lei para aceitar o outro. Quantas leis novas surgiram de respeito às próprias escolhas das pessoas, né? Precisa de lei para respeitar isso. Agora vê, né? Então a gente começa a pensar em Jesus. Ai, Leila, mas fazer o que Jesus fazia, né? Estou longe disso. Eu também. A gente está longe até de pensar, de mensurar o que Jesus faz e faria e fez. Mas uma coisa nós não podemos negar: aquilo que Jesus não faria, isso nós sabemos, né? Então já ajuda. Vamos começar por aí. Jesus conviveu em meio às escolhas. Eu não gosto nem de falar e nem quero mais usar, eu não uso mais o termo Jesus viveu entre as diferenças. Ele viveu entre as escolhas. Cada um escolheu o seu que queria ser, o que cabia para o momento, e ele conviveu entre as escolhas. Ele respeitou cada escolha de cada um e viveu com elas. E nós aprendemos o que com isso? Até hoje. Nós convivemos com as escolhas dos outros? Nós respeitamos as escolhas dos outros? Olha como a gente é, como nós estamos ainda, né? Então Jesus viveu entre as escolhas, a começar pelos discípulos dele. A começar pelas pessoas que ele andou e conviveu no meio, tratou, curou, que não foi ele dizia sempre que foi você que se curou, a sua vontade. Ele condenou alguém? Não, ele só disse: vai, não pecas mais. O que é isso? Não cometa mais isso aí, que vai continuar no mesmo erro. É que nem o médico faz hoje, né? Toma esse remédio, se você não tomar, continue fazendo isso aqui. Se você não fizer, o que o professor faz com o aluno? Estuda isso aqui. Se você não estudar, então foi isso que Jesus fez. Mas ele viveu entre todas as escolhas. E eu fico imaginando se ele não pensou assim: lá em 2023 ainda vai ter gente que não vai respeitar as escolhas dos outros. Aí vai ter que vir lei
para poder as pessoas respeitarem as escolhas dos outros. Essa inteireza moral a gente tem que trabalhar bastante, né? Então, dentro desse texto, ele traz uma palavra que vai desmembrar toda a literatura desse texto, que é a tibieza. E a gente fica assim, gente, que palavra é essa? Não sei se é bonita, não sei se é feia, não sei se é estranha. Então, a tibieza é a franqueza, também é moleza, maleável, tem o significado do desânimo, da frieza, da indiferença, da frouxidão, da lassidão e da tepidez. São os significados dela. E aí ele vem te dizer, por que nós estamos com isso, nessa tibieza? Omissão fácil das práticas. Que hora que está dando lá? E eu tenho até que hora? 8h30, então tá bom. Omissão fácil das práticas de piedade, a ingratidão, a insensibilidade, a alma tíbia, sob qualquer pretexto, ela omite os exercícios de piedade, passa dias sem meditação, sem prática religiosa, né? Ou seja, sem se religar a Deus, e até mesmo sem práticas de piedade de qualquer espécie. Olha a importância de nós nos religarmos a Deus, e para nos religarmos a Deus, termos algo que nos leve a isso, a religião, a religiosidade. Estarmos aqui agora, quando ele nos convidou a meditar, e aí tem todo um processo que nos ajuda. Teve a música, teve o silêncio, teve a luz, para fazer com que a gente se conecte. Olha como é difícil a gente meditar, relaxar, nesse mundo líquido que a gente está. Que a gente está fazendo uma coisa e já está pensando em outra. Não é que todo mundo tem TDAH, não é que todo mundo, né, está com problemas assim, com dificuldade ou com transtorno. Não, gente, é tempo. Nós temos que botar o nosso reloginho para poder a gente regular aquilo que a gente vai fazer. Que a gente está num atropelo, como a Joana colocou. Então, nem tudo são transtornos. É apenas uma falta de reorganização. Então, fazer os exercícios de piedade com negligência, ignorar a necessidade alheia do outro e não ter compromisso, não ter comprometimento, o envolvimento vai perdendo o seu estímulo e boa vontade vai se transformando em má vontade. O que a pandemia nos trouxe? O desânimo. Como está difícil fazer a pessoa levantar, tomar um banho, tirar o pijama, né? E viver. O colega mesmo colocou, a gente não pode fazer a palestra, né? Ela ser presencial e online ao mesmo tempo, instantâneo, porque as pessoas, lógico, vão ficar no conforto de casa. Me parece que as pessoas antes da pandemia queriam mais sair. Ninguém gostava de ficar tanto em casa. E agora é o contrário, a gente costumou ficar em casa e estamos com uma dificuldade de sair, né? De estarmos aqui nos religando, nos conectando um ao outro, sentindo essa energia. Então, olha a dificuldade.
Então, uma das coisas que a gente sempre fazia nos consultórios era pedir ao cliente que, por favor, levante, toma banho, troca o pijama, se maqueia, faz a barba, para poder viver o social, mesmo que seja dentro de casa. Tem que levantar, tem que ter ânimo, porque senão a gente vai se acomodando, a gente vai atrofiando, né? Então, outro sinal de tibieza é a alma sentir-se aborrecida com o pensamento de que tudo vai mal na sua vida espiritual. A gente não sabe de nada da nossa vida espiritual. A gente só sabe um pouquinho. Quem sabe é Deus, né? E a gente, se é de conversar com Ele sobre a nossa vida, a gente já começa a julgar a nossa própria vida espiritual. E quantas coisas tem guardadas, quantas coisas Deus nos reservou para a nossa encarnação, para a nossa vida espiritual. Então, não deve exatamente onde está o mal, não sabemos, mas tem certeza de que tudo não está em ordem. É um mal-estar, um aborrecimento interior. Por isso, esse aumento demais de ansiedade. É uma crise existencial, é uma crise de ansiedade, é uma depressão, uma angústia. Então, o que nós temos que fazer? Se conhecer. Primeiramente, se aceitar. E buscar ajuda. Nós estamos aqui buscando ajuda. Como o irmão falou, quando a gente entra aqui, a gente já está sendo tratado, né? Nossa mente, corpo e espírito, nosso ser integral já está sendo tratado. Vai intensificar mais ainda esse tratamento? Vamos para o passe, água fluidificada. Olha quantas coisas boas para nos tratar e nos religar a Deus. Mas tem tudo vai ser tratado aqui? Não. O que Deus faz? Ele trata o homem através do próprio homem. Ele nos deu a inteligência, a sabedoria, as ciências para isso. E o que Kardec colocou? Se a ciência falar isso, respeite, siga a ciência. A ciência diz o espiritismo? Nunca. E tudo que ela fala, o espiritismo já pregava. Então, tem que andar junto esse tripé. O conhecimento da sociologia, da filosofia, a ciência e a religião. É o ser integral. Então, nós temos que ter esse olhar, esse cuidado e buscarmos ajuda. Vivemos em sociedade para isso. Vamos buscar ajuda. Porque quando a gente se ajuda, a gente está ajudando o outro. Essa teia, essa corrente do bem que a Joana de Ângelo colocou. Essa corrente do bem. E o quarto sinal é agir sem pureza de intenção, sem ordem, sem método. A alma tíbia faz tudo por amor próprio e capricho, seguindo em tudo a natureza. É a leviandade, a preocupação da vontade própria, os cálculos muito humanos, a vaidade quando faz o bem, o desejo de engrandecer as criaturas e de aparecer. Dizia Madalena de Paz, a peso de pureza e de intenção, como a tibieza rouba e despoja a pobre alma quando lhe arrebata a pureza de intenção. Então, ela nos convida a não pensarmos só em nós, nem ficarmos trancados só dentro de nós.
vamos nos abrir, vamos nos permitir, vamos ajudar o outro e se apresentar para o outro com os nossos problemas, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, para recebermos a ajuda devida e ajudarmos aqueles que também necessitam de nós, porque todos nós podemos doar e receber. É uma troca. É uma troca. Deixa eu passar aqui. Então, o 5 é conectar-se com a mediocridade, com a negligência, sem formar hábitos de virtude. Sem a mediocridade, se a mediocridade já é danosa na ciência, na literatura e na arte, o é. Não, eu voltei, tem que voltar. Isso. Tem que... Não é compreender o heroísmo das almas generosas, a abnegação, o sacrifício da tolerância, é a renúncia. E assim, não se esforça por adquirir hábitos de uma virtude sólida. Então a gente fica na sociedade líquida, porque nós não fazemos esse esforço de nos dedicar heroicamente, com ânimo, com boa vontade, com foco nas virtudes que são saudáveis. O desprezo das pequenas coisas... eu apertei de novo, já estava. O desprezo das pequenas coisas não tem a humildade de valorizar as pequenas coisas. Então delas desdém, a gente ri, esnoba. Deseja alcançar os grandes feitos, porém é da semente que se chega a uma árvore gigante, exuberante e frondosa. Então não vamos ficar procrastinados, desanimados, porque a gente acha que a gente não consegue fazer as coisas. Gente, são nas pequenas coisas que as grandes surgem. Nada começa com grandiosidade. Tudo é aos poucos. A própria criação nos mostra isso. A própria natureza nos mostra isso. Que é das pequenas coisas, que é da sementinha, que é do pouco, é que a gente vai dando valor e a gente vai alimentando até que aquilo floresça, cresça. Um exemplo disso é a nossa família, a nossa casa, seja moral, espiritual, seja material. Já começou tudo do grande? E se a gente já tem tudo assim, nem tanto valor damos, né? Olha a importância, olha quanto nós valorizamos aquilo que a gente conquista e cria desde o início, desde pequeno, o valor. Então, a tibieza, porém, seca esta fonte, esteriliza a vida espiritual, sonha com êxtases e comete cada dia faltas, que são os erros, quase sem remorso. A gente faz e nem sente. Quando a gente vê, a gente está com um sentimento de perversidade. Mas não é que a pessoa seja má. Não é que a pessoa faria aquilo conscientemente. Já é mecânico, já é no seu inconsciente. É porque ela está, como Jesus dizia, acorda tu que dormes. Estamos adormecidos, então precisamos despertar. E depois ele vem dizer, é pensar mais no bem já feito do que no bem que ainda resta fazer. É uma presunção que leva a descansar e afrouxar no caminho do sacrifício e da virtude, porque julga ter feito alguma coisa no passado para a salvação. A gente acha que aquilo que a gente já fez já está bom. A vida é uma construção. A nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho
É o homem velho que ainda insiste em permanecer habitado em nós, que é a mediocridade do espírito, a pequenez. E ele nos chama a atenção para que nós não sejamos pequenos. Se nós fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança, e se ele nos deu a inteligência e a eternidade, é porque nós somos grandes, nós somos valiosos, nós não somos pequenos. O que falta para a gente aceitar e perceber isso? Será que em tudo ele mentiu? Nós não acreditamos na palavra dele? Claro que não. Ela é verdadeira. Então nós é que temos que acreditar em nós agora. E saber que nós somos capazes de sermos altruístas, de termos foco, força, coragem, ânimo e vontade. Aposta naquilo e vá, enfrenta. Então, essas pequenas faltas, onde existe o hábito das pequenas faltas, existe a tibieza com todo o cortejo de males e as desgraças maiores que ela acarreta a vida espiritual, pedra de tropeço para a nossa inteireza moral. Então, o que nós temos que fazer? Reconhecer que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que Ele quer de nós força, ânimo, coragem, e que sigamos, que realizemos, sem vaidade, sem orgulho, sem egoísmo, pensando no próximo e começando desde o pequeno, sem querer já as grandes realizações. A inteireza moral, diante de qualquer atividade, torna-se imprescindível a decisão consciente, portadora do amadurecimento, que permite a identificação dos defeitos, assim como a maneira mais eficaz para canalizá-los, porque a gente falou desde o início. Se identifica, se reconheça, seja gentil com você, assume que tem, que é assim, ainda estou assim, mas eu posso mudar e trabalhar, né? O texto vem trazer para ilustrar a inteireza moral, a boa vontade com a dignidade que nos cabe fazer. Então, o próprio Divaldo, ele traz a história no texto do mito Sísifo, que foi o personagem da mitologia grega que fundou o reino de Corinto, e ele era tão astuto que conseguiu enganar os deuses. Então o Sísifo, ele era ávido por dinheiro, e para obtê-lo recorreu a qualquer forma de engano. Então ludibriou, mentiu, enganou, roubou o seu próprio reino, né, o seu rei. Então ele fez também dele que fomentava a negação e o comércio. E aí o que fizeram com ele? É esse aí o livro, o símbolo, né, que conta a história dele. E os deuses o castigaram a ele ficar eternamente carregando a sua pedra de tropeço. E que pedra de tropeço é essa, né? A sua pedra. Então ele subia e descia com a mesma pedra, fazendo a mesma coisa, eternamente. E isso trazendo para nós, o Divaldo quis demonstrar que até quando nós vamos ficar carregando uma pedra que é externa, não é nossa? Até quando nós vamos fazer dela algo que seja útil para nós? Quando nós vamos nos transformar? Se nós já sabemos o caminho, se nós podemos ter ajuda, se nós sabemos de tudo isso, só precisa a nossa vontade.
que é mais fácil? A gente dá o nosso primeiro passo, ou a gente ficar eternamente carregando a pedra de Sísifo? Então ele coloca isso no livro. Então a inteireza moral, ela vem dizer que o que deves fazer é realizar o bem, seja ele o tamanho que for, a fim de lograres o êxito pleno. A tarefa interrompida aguarda conclusão. Então ele traz isso para nós. Joana de Anjos, na verdade, né? Então a tarefa interrompida aguarda conclusão. Qual é a tarefa interrompida? Vamos tentar reconstruir. O próprio Chico dizia, a gente não pode voltar lá atrás e fazer diferente, mas a gente pode fazer diferente daqui para frente. Então, aonde parou, aonde interrompeu, vamos continuar? É um convite. Então, a inteireza moral, ela orienta como se deve fazer o que lhes diz respeito, com o concurso da dissimulação dos artifícios insensatos. O conhecimento do dever estimula a sua desincumbência correta. Então, o que nós temos que fazer? Vamos corrigir aquilo, porque a gente sabe o que está errado. Afinal de contas, nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, aonde eu interrompi. Por que eu interrompi? Por que eu não consigo avançar? E aquilo que eu não consigo raciocinar sozinha, os profissionais estão aí para isso, para nos ajudar a ter essa integridade, né, de corpo, mente e espírito, como Joana de Ângeles colocou. Então, vamos procurar. Então, esse êxito, portanto, resulta das resoluções reais dos problemas existenciais, sem prejuízos para o próximo ou adiantamentos para si mesmo. Então, vamos trabalhar. Vamos solucionar os nossos problemas, aos poucos, sem querer aquela sociedade líquida de que tudo é para o momento. Não. Vamos trabalhar, vamos começar por um ponto. Vamos aos poucos. E aí, eu deixo para vocês um pensamento, uma reflexão, de que o que eu estava hoje em casa, no meu dia, pensando, que eu posso anotar que foi coisas que eu queria realizar e eu não realizei. E o que eu trouxe aqui para dentro, como eu cheguei aqui na casa, e no meu momento de meditação eu consegui relaxar, refletir e colocar e entregar para Deus. Olha, Deus, isso aqui não deu. Olha, isso aqui eu pretendo, mas ainda me falta essa coisinha para eu conseguir. Já é uma construção. Pensamento não é matéria, né? A gente não aprendeu isso. Então, pode se tornar realidade. Vamos realizar, vamos ter foco. Vamos colocar êxito, confiança, força, fé. Nada que eu estou falando aqui não é nada do que Jesus já não disse, de que todos os filósofos antes dele e depois dele já vieram e trouxeram. É porque já fizeram 1000 estudos e viram que o caminho realmente é esse. Então pensam e reflitam, entregam para Deus, abraçam, reconheçam, pegam para vocês e assumem essa transformação moral. Assumam essa vontade de transformar e de realizar. Deixar aquilo que faz mal, que não convém, e abraçar aquilo que sabe que é o correto, que faz bem e que vai dar um prosseguimento, como ele colocou na página,
mais prolongado e não líquido. E eu desejo a todos boa sorte nesse exercício. Muita paz e muito obrigada. Flor se abre, ela traz novos